Estamos hoje recebendo a visita da doutora Larissa Lopes Zorzi, ela que é médica, psiquiatra, e o nosso objetivo aqui é conversar sobre a questão das crianças, dos adolescentes, relacionados aí a um período onde nós estamos no combate, né, na luta contra o suicídio. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Vera. Obrigada pela oportunidade de participar, de falar de um assunto tão importante. É muito bom recebê-la no programa. E eu imagino que com a sua experiência, inclusive em consultório, realmente você pode passar para a gente muitas informações. A incidência é realmente assustadora? Sim, a incidência é muito relevante. Então, nós sabemos, assim, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que o suicídio é a segunda causa de morte entre os adolescentes, né? Então, é um número relevante, né? Muito alto. E nos últimos anos, esses números vêm aumentando significativamente. Esses jogos, como a Baleia Azul, que a gente comentou tanto, de repente parece que está quietinho, mas diz que não parou nada, viu, gente? Está um Deus acuda esse negócio. Incita ainda mais, não é? Sim. Sim, porque são jogos de desafios, muitas vezes que vão colocar a criança, adolescente em risco, e são jogos que muitas vezes eles influenciam crianças e adolescentes que já têm alguma vulnerabilidade emocional, que já têm algum processo de adoecimento. Então, é realmente algo que a gente precisa conversar. Não é de hoje que isso existe, já existe há muito tempo, mas pela toda a situação da Baleia Azul ficou muito na mídia, né? Conversar, gente, conversar, acho que é a única ferramenta. Esses dias conheci um garoto de 11 anos e conversando com a mãe dele, uma advogada, ela disse: Vera, ele tem 6 meses que ele não quer mais saber de internet, de computador e de jogos. Eu falei, como assim? Que máximo, né? Porque para uma criança, 11 anos, chegar a essa visão, mas de tamanho o pavor de tanto que ele ouviu e conversou sobre a questão da Baleia Azul. Então, quer dizer, a gente tem que alertar as crianças, porque a adolescência, hoje em dia, ela começa cedo e termina tarde. Sim. É a impressão que a gente tem. E se a gente não deixar muito claro o que pode se envolver, às vezes, achando mesmo que é uma brincadeira. Sim, de fato, é muito importante que nós sentamos com nossos filhos, tem que conversar, tem que orientar, tem que ter acesso ao que essa criança, esse adolescente está assistindo, para sempre conseguir passar boas informações para ele. Então, é muito importante esse acompanhamento por parte dos pais, das crianças e dos adolescentes. Outro motivo, assim, além desses jogos, o que mais? Quando você percebe e como a gente pode perceber se esse adolescente está realmente com o problema, né, ou está propenso a um tipo de posicionamento como esse? Então, o que eu sei hoje, né, baseado em várias pesquisas, é que o suicídio, a causa do suicídio, ela é multifatorial. O que isso quer dizer? Que existem várias causas. Uma delas é transtorno mental. Cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno mental. Tá? Outra causa é genética, então se eu tenho um familiar que cometeu suicídio na família, isso aumenta a chance. Relações estressantes, ambientes mais estressantes também aumenta. Então o que eu preciso saber? Eu preciso saber como é que o meu filho está se comportando, né? Um sinal de alerta é a mudança de comportamento do adolescente ou da criança, né? Então, se ele passou a ficar mais isolado, mais irritado, conversando pouco, né? Mudou a rede social dele, alterou o sono, o apetite, né? Tá com alguns discursos mais esperançosos. Então, esses são sinais de que pode acontecer alguma alteração emocional, que ele precisa de uma ajuda. Então, os pais precisam ficar alerta nessas mudanças. Infelizmente, gente, essa questão do suicídio é algo que acompanha o ser humano, sim, né? Desde que o mundo é mundo. Mas que houve um aumento terrível nos últimos tempos, isso é verdade. Essa nossa correria, talvez ansiedade, né? No topo, no limite. E eu percebo também, doutora, eu gostaria até de ter um auxílio nessa área. Eu percebo que hoje os nossos filhos, as nossas crianças e adolescentes, às vezes têm tantas coisas que também não valorizam, inclusive a vida. Parece que, não sei se é impressão minha, mas eu vejo 2 pontos. O adolescente que passa por abuso, muita violência e muitos problemas.
Esse é um, né? Sim. E outro, aquele que, não tem graça em nada, porque não tem esforço em nada. Ai, não tem graça em nada. Não existe esse lado? Sim. O momento que nós vivemos hoje é um momento que a nossa sociedade corre muito, né? Então, é tudo muito imediatista. Eu quero uma resposta muito rápida, né? E a gente sabe que um dos fatores de proteção para adoecimento mental é ter um bom relacionamento social, né? Eu ter bons vínculos afetivos, eu conseguir lidar bem com as minhas emoções, com as dificuldades do dia a dia, ter boas interações. Então, é importante que a gente repense a forma que nós estamos vivendo hoje, porque é justamente isso, né? Tá todo mundo vivendo uma correria, um ritmo muito estressante, as crianças ficam muito tempo nos eletrônicos e tudo isso vai favorecer um isolamento, né? E eu preciso trazer de novo esse contato com as pessoas, esse contato com o adolescente, com as crianças, que é importante. Esse é o principal? É o principal. Nessa luta, nesse combate, nesse período, Sim. né? Setembro aqui amarelo, a gente destacando esse mês, né? A gente já vem conversando sobre esse assunto aqui no programa, porque é importante a gente falar, a gente ouvir, a gente conversar em casa sobre o que pensa sobre isso, né? Ter realmente mais diálogo, mostrar o quanto é importante a gente ter a vida e valorizar a vida, né? Sim. Porque a gente vê nos adultos, às vezes até entre os idosos, né? Alguns falam terceira idade, outros falam melhor idade. Mas nessa fase também diz que não é incomum. Tem muito quesito químico, sim. Se não fosse isso, se fosse só questão de fé, né? Quer dizer, a fé ajuda muito. Mas se fosse só questão de fé, nós não teríamos padres que já falaram que tiveram vontade, ou passou pela cabeça, pastores que já passou. Então, quer dizer, tem a questão química, né? Que tem a questão genética, e tem a influência externa. Quer dizer, são vários pontos, então, para a gente avaliar e ficar de olho, na verdade, antenado, não é, doutora? Sim, ficar de olho, né? E se for um familiar, um amigo que esteja passando por esse processo, conseguir auxiliá-lo, né? Conseguir fazer um acolhimento, explicar que tem como melhorar, né? A situação está difícil, mas tem como melhorar, buscar uma rede de apoio, de auxílio, né? Então, buscar um serviço de saúde para que ele seja avaliado, proteger essa pessoa nesse momento difícil. Então, buscar auxílio, porque tem como melhorar, tem como mudar o rumo. Né? Isso é muito importante. Sim. Doutora Larissa Lopes Orsi, hoje no programa, médica psiquiatra, lembrando então do nosso Setembro Amarelo no combate contra o suicídio, e onde vem apresentando algumas informações. E o importante não fica parado, não deixa a coisa acontecer, porque pode. Sim. Pode acontecer, não é isso? Sim. Muito obrigada pela visita. Bom trabalho para vocês. Eu sei que é o ano todo, mas na verdade vocês levantaram uma bandeira agora, né? Devido à quantidade severa que nós temos. Aliás, já tem alguns anos, né, doutora, essa campanha, né? Sim, já tem desde 2014, né? E é importante para passar para a população informações, recursos, né? Para que a gente consiga combater cada vez mais. Combater, esse é o principal objetivo. Sim. Muito obrigada.